Fala pessoal, tudo bom? Mais uma semana aí de estudos à distância. Estamos vencendo essa etapa complicada da vida. Bom, gente, nas nossas últimas videoaulas nós falamos sobre a questão do poder e também falamos sobre a questão da dominação, né? E nós vamos entender o poder e a dominação como a capacidade de exercer influência sobre o outro, domínio, né? E esse domínio, ele pode ser, né? Nós vimos poder pode ser econômico, pode ser uma questão ideológica, enfim, né? Existem várias formas de exercício desse poder. E nós falamos também sobre a questão da divisão, né, desse poder, né, dessa dominação para Weber. Então falamos o poder da dominação tradicional, da dominação racional legal e também falamos sobre a questão da dominação carismática. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do exercício desse poder, né? Mas por intermédio do Estado. E nós vamos estudar a questão do Estado moderno, né? O que a gente vai entender por Estado moderno? Estado moderno vai ser aquele que vai surgir após o que a gente vai chamar assim de desintegração do mundo feudal. Até a partir da queda, né, do declínio do feudalismo. E aí nós podemos falar sobre o surgimento de vários tipos de Estado, né? Absolutista, liberal, nazifascista, socialista, neoliberal, enfim. A partir da queda do Estado feudal, da sociedade feudal, a gente vai caminhar para todas essas novas formas de organização do Estado. Contudo, a gente precisa pensar o seguinte: quais são, né, as principais características do Estado moderno? Por mais que esses estados que eu falei, né, que você já tem bastante fundamentação, você já viu na história, o que seria comum ao Estado nazifascista, ao socialista, ao neoliberal, ao liberal, ao Estado absolutista? Nós temos aí 4 características comuns, que são essas características que elas vão ser comuns ao Estado moderno, ok? Primeiro, como é que eu posso dizer assim? Não o uso, mas existência de forças armadas. Aí você fala assim, professora, mas sempre tiveram exércitos, por exemplo. Sim, só que os exércitos no mundo feudal, eles pertenciam aos senhores feudais. A gente muitas vezes não tinha um Estado, né? A gente não tinha uma unificação do Estado. Então tinha várias regiões que formavam a Grécia, várias regiões que formavam Portugal, Espanha, enfim. Então agora, quando eu falo em forças armadas, eu estou falando de uma força que não é do senhor feudal, A, B ou C. Eu estou falando de uma força que é daquele estado, né? Marinha, exército, aeronáutica. Que é uma coisa, né, assim, noção de aeronáutica é mais moderna, né? Porque a aviação é do começo do século XX. Mas, além de tudo, eu falo o seguinte, que a utilização dessas forças armadas, ou mesmo forças policiais, ou seja, que são as instituições de força desse Estado, que podem exercer a força, controle físico mesmo, né? Somente essas instituições possuem um monopólio do uso da violência legítima. Ou seja, somente essas instituições, elas podem agir de maneira violenta, tá? Com o objetivo de proteger o Estado, de proteger a população. Seja de uma ameaça externa, né? Eu posso enviar o meu
um exército para uma guerra, né, contra uma ameaça externa, como também, né, para reprimir a criminalidade, né, o crime dentro daquele meu território, tá? Então, uma primeira característica, vamos colocar assim, como o monopólio do uso da violência legítima. Lembrem que quando a gente falou de poder legítimo, se eu tô falando que a violência é legítima é porque ela é reconhecida como tal por todos os cidadãos, né? Consta em leis, tudo bonitinho, ela tem um código a ser seguido, não é simplesmente você ser violento do nada, tá? Até porque quando essas instituições, elas extrapolam o uso dessa força, né, utilizam de atribuições que não lhe cabem, né, elas podem sofrer sanções com isso, né? Tanto que eu tenho tribunais militares, né, que vão julgar a questão dos crimes cometidos por militares, policiais, enfim, no uso, né, enquanto representante daquela instituição, ok? Bom, segundo, eu vou falar do surgimento de uma estrutura jurídica. Lembra o seguinte, eu tenho um senhor feudal, eu tenho, né, e cada lugar que tem o seu senhor, ele vai ter um conjunto de regras, de normas diferentes. E além disso, aquele senhor, ele detém, né, como eu posso dizer, o exercício dos três poderes, né? Ele é o legislativo, ou seja, ele faz a lei, tá? Ele arrumou um meio de executar essa lei e ele também julga de acordo com a lei. Como a lei foi ele que fez, ele também pode mudar essa lei, né, de acordo com aquilo que ele acredita ou que ele julga que é melhor para ele. Ponto 1. Então, essa questão dessa noção de uma estrutura jurídica, ou seja, eu vou criar tribunais, juízes, que são, embora façam parte da estrutura do Estado, né, eles não estão ali a serviço do Estado. Eles estão ali a serviço da população, ou seja, para que as leis sejam aplicadas de maneira justa. Professora, mas isso não acontece. Eu vou dizer para você, realmente, em muitas situações aqui no Brasil, a gente não pode dizer que isso acontece, tá? Mas, em teoria, deveria acontecer, tá? Que essa é uma característica do Estado moderno, né? Tribunais independentes, juízes independentes. Bom, uma terceira questão seria a centralização dessa cobrança de impostos. Ah, professora, mas cobraram impostos antes? Sim, mas eles eram direcionados, né, para cada senhor. Agora eu tenho uma estrutura burocrática do Estado. Ou seja, por exemplo, Brasil, eu tenho governo federal, eu tenho governo estadual, eu tenho governo municipal. E aí todas essas esferas, enfim, elas cobram impostos, ou muitos impostos são repassados para a União, para depois ela passar para estados e municípios. Mas somente essas instituições, elas podem nos cobrar impostos para a utilização de alguma coisa, né? E esses impostos, eles têm que estar previstos em lei, né? O prefeito simplesmente ele não pode dizer assim, ah, não, eu vou criar um imposto só para as pessoas respirarem, né? Eu vou monopolizar o ar. Calma aí, ele não criou o ar, ele não mexe com o ar, não tem nenhuma lei que diga que ele pode cobrar impostos pelo ar, simplesmente, né, por você respirar, simplesmente porque deu na cabeça dele, tá? Então, a gente tem essa centralização também da cobrança dos impostos. E é aquilo, né? Tem que passar por todo um trâmite
para que esse imposto seja cobrado. Tem que ser proposto, ser votado, né? Voltar para aquele que está no executivo sancionar ou não aquele imposto, enfim. Né? O imposto ele tem que ser um percentual X, ele não pode ser, né, variar de acordo com a cara do indivíduo, né? Se não for um imposto sobre renda, né? Mas se for um imposto sobre um esmalte, por exemplo, independente se eu sou rica, muito rica, ou se eu sou uma pessoa de classe média ou uma pessoa mais humilde, o imposto sobre o esmalte aí tem que ser exatamente o mesmo. É um imposto sobre este produto. Ok? Bom, e uma última característica desse Estado moderno é o que a gente vai chamar da existência de um corpo burocrático que vai estar apto, né, a ajudar na administração desse Estado. O que você quer dizer com isso, professora? O bom e velho servidor público, o funcionário público. Ou seja, gente, presta atenção no que eu falei, é um servidor público, é um funcionário público, né? Ele é uma pessoa, né, que trabalha para o Estado, né? A gente regulamentou que se trabalha para o Estado através de concurso e tal, mas que trabalha para o Estado, que tem a função exclusiva de prestar serviço à população. Ou seja, a essência de um funcionário público é ele servir da melhor maneira possível à população. E não, como eu posso dizer assim, usar uma palavrinha bonita, que não me ocorre no momento, mas, por exemplo, ficar devendo favor ou agindo somente conforme o interesse daquele que está no governo momentaneamente. Porque se aquele que está no governo momentaneamente, ele foi eleito, ele foi. Mas ele está ali por um período de 4 anos. Se for um senador, ele vai estar por um período de 8 anos. Um servidor público, não. Quando ele faz um concurso, ele entra, ele se compromete a estar trabalhando ali para melhor servir a população, independente daquela pessoa que esteja no governo, tá? Então, o surgimento dessa estrutura burocrática para ajudar a governar um país, né, também é uma das características do Estado moderno. Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? E até o nosso próximo encontro, ok?